Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa da Pan, o programa que nos ajuda a encurtar distâncias, a chegar no outro. Afinal, neste momento em que estamos vivendo, momento de tantas incertezas, mais do que nunca, a conversa passa a ser um instrumento de união. Ela nos conecta. Bora conversar então? Conversa na Pan com Patrick Santos. E o programa de hoje está recheado de bons papos. Logo na abertura, vamos falar de um vírus que vem se espalhando por muitos lares deste país. O bom é que, diferente do coronavírus, esse tem cura, o coronamacho. Quem vai explicar para nós essa história e qual é a cepa desse vírus é o Cláudio Henrique dos Santos, escritor, palestrante, autor do livro O Macho do Século XXI, o executivo que virou dono de casa e acabou gostando. Sabe aquela clássica estrutura familiar do homem mantenedor e da mulher dona de casa? Num país como o nosso, por mais que muitos achem que isso é coisa do passado, não. Está sim presente em muitos lares do Brasil. E em tempos de quarentena, em que estamos mais recolhidos, essa estrutura familiar tem gerado um outro vírus, não tão invisível como o coronavírus. O bom que pelo menos é um vírus que tem cura. É o coronamacho. Quem vai explicar melhor essa história e quais as cepas desse vírus é o Cláudio Henrique dos Santos, escritor, palestrante, autor do livro Macho do Século XXI, onde ele conta a sua história de largar um cargo executivo para virar dono de casa. História interessantíssima e o Cláudio Henrique está conosco aqui no Conversa da Pan. Ô Cláudio, que história é essa de coronamacho, cara? Que pelo menos tem cura, mas me explica aí, cara. Vai lá. Tem cura, mas dá para ver os sintomas, né? Basicamente, o coronamacho é aquele cara bom. Primeiramente, né, cumprimentar os ouvintes, agora telespectadores também, quem está assistindo a gente pelo YouTube. Mas, enfim, dá para perceber os sintomas, né? As mulheres, principalmente, percebem mais rápido os sintomas do coronamacho, né? O coronamacho é aquele cara que ficou em casa, está preso ainda, né? Tem muita gente trabalhando de casa ainda no Brasil inteiro. E aí o cara ficou preso dentro de casa e não sabe fazer nada lá, né? É aquele cara que nunca fez uma comida, eu também nunca tinha cozinhado até passar essa experiência. É o cara que não sabe onde está a lata de óleo, não sabe o que o filho come, né? Não sabe o que o filho veste. Começa a dar uma série de problemas dentro de casa, porque esse cara está lá, mas também está meio perdido, né? Então, assim, esses são os sintomas principais desse cara que ainda está lá com a cabeça no século XX ali, aquela coisa de que eu tenho que ser o provedor, a minha mulher que cuida de casa e de filho, quando na verdade tarefa não tem gênero, né? Esse coronamacho, vamos dizer assim, é o menos não perigoso, que todo coronamacho é ruim, né? E ainda tem outros sintomas que aparecem, que é essa coisa de a própria violência doméstica acabou crescendo muito, né? A gente sabe aí relatos aí de crescimento de 40%, 50% de casos na pandemia. Para você ter uma ideia, a organização, a ONU Mulheres acabou soltando um comunicado para todos os países para que redobrassem a vigilância com relação à violência doméstica, Patrick. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, alguns países registraram aumentos dos casos de feminicídio entre 75% e 200%. Então, é uma outra pandemia, vamos dizer assim, dentro da pandemia, e tudo causado pelo machismo. E agora, a gente começa a ver outros sintomas que vão aparecendo, ou vamos dizer, outras doenças que vão aparecendo, né? Tem corona-chefe, por exemplo. O que é o corona-chefe? O corona-chefe é aquele cara que ainda está com a cabeça também, né, num estilo mais, vamos dizer, mais antigo de liderar, e não percebeu que esses novos tempos, principalmente com as pessoas trabalhando de casa, né, a dinâmica toda do trabalho está mudando, né? Então, por exemplo, eu até fiz um texto recentemente dando dicas para você não ser um corona-chefe, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que o cara tem que entender é que vai ter criança na reunião, cara. Se não for participando da reunião, vai ser atrás da câmera, criança brincando, criança chorando, pedindo o colo da mãe e do pai também, por que não? Porque os pais estão dentro de casa e tem que cuidar da criançada. Vai ter criança até mamando no peito, se bobear, né? Enfim,
E tem chefe aí, as pessoas me escrevem, Patrick, então tem chefe que diz chefe, tem pessoas que dizem que o chefe manda mensagem lá mal criada no WhatsApp, olha, não dá para tirar a criança, ou se não, dá esporro na frente de todo mundo que está na reunião digital lá. Enfim, é um super constrangimento, mas nesse caso é um constrangimento para o próprio chefe lá, que tá, né, não entendeu, uma pessoa insensível, não entendeu que a dinâmica mudou, né? E se a gente for pensar, já tinha isso antes, esse cara já estava no escritório, né? Não dentro do home office, mas estava no escritório, né? Então, assim, as pessoas tentam se organizar, mas é complicado, né, Patrick? Tá tudo junto e misturado dentro de casa. E acho que cada vez mais, né, a gente vai trabalhar remotamente, né? Eu acho que em várias áreas, enfim, isso veio para ficar, a gente de alguma maneira vai ter que se adaptar. Agora eu queria voltar um pouquinho pro Corona Macho, Claudio. E é legal a gente, você deu uma pincelada mais ou menos o que é o Corona Macho, mas a partir da sua história, né, você tem uma história muito interessante, que você escreveu esse livro, né, o Macho do Século XXI, que você tem uma experiência para estar falando sobre isso, né? Conta um pouquinho a sua história e de que maneira ela pode ajudar outros que estão nos ouvindo para tirar o cara do sofá, pô. Enfim, vamos sair do sofá aí. Conta um pouquinho a sua história e por que você escreveu esse livro, que acho que conversa muito com esse momento, né, cara? Pois é, o livro Macho do Século XXI foi exatamente a minha história do executivo que virou dono de casa, né? Eu, como falei aqui, eu nunca tinha fritado um ovo até os 38 anos de idade. De repente, a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. Eu tinha aberto já um negócio, mas estava trabalhando de executivo também. Larguei tudo para trás, tinha colocado todas as minhas economias, minhas energias, larguei tudo para trás. Mas eu achava que ia ter um visto de trabalho. E aí fui, não na boa, porque não foi fácil, mas fui. E aí, quando eu cheguei em Singapura, eu descobri que eu não ia ter um visto de trabalho. Virei um dono de casa compulsório. E no começo a experiência foi muito complicada, porque eu com essa cabeça de machão, né, de repente eu me vi ali cuidando da casa e cuidando da minha filha, enfim, eu tinha vivido a vida inteira dentro, vamos dizer, daquela caixinha dos homens, né, a gente coloca tudo aquilo que está tudo errado, mas enfim, que é o que a gente cresce achando que é o que é ser homem. Então, por exemplo, o homem não pode chorar, tem que ser o durão, tem que ser o cara que trabalha, né, que sustenta a casa. Enfim, tem que ser aquele cara que tem a última palavra. E, de repente, eu me vi numa situação, foi praticamente um terremoto que passou na minha vida. Eu perdi o teto, perdi as paredes, perdi o chão. Mas aí foi muito bacana, porque deu para descobrir outras coisas. Deu para descobrir, por exemplo, que tarefa não tem gênero, que eu comecei a enxergar coisas que estavam na frente do meu nariz e que eu não conseguia ver, né? Por exemplo, essa enorme desigualdade que a gente tem de gênero na sociedade, isso vale para o mundo inteiro, né? E também descobrir que a gente, como homem, tem que assumir, sim, o mundo mudou e a gente tem que assumir, sim, outros papéis, porque todo mundo ganha com isso. E como tirar esse cara do sofá? Quais qual tipo de relação? Como é que a gente tem que trazer esse novo olhar? Como fazer ele entender tudo isso, né, Cláudio? Num país como o nosso, eu até disse aqui na abertura, é importante a gente ter essa compreensão, né? Fazer com que ele compartilhe, ainda mais num momento como esse, né? Em que todos estamos ali, de alguma maneira, tudo bem que a quarentena aos pouquinhos está sendo flexibilizada, mas de uma maneira geral, cada vez mais a gente vai viver ali no mesmo espaço, né? Como é que a gente tira esse cara do sofá? Como é que a gente faz ele passar a entender essa importância num país como o nosso, que a gente sabe, né, dessas desigualdades, o machismo de uma maneira geral? Fala um pouco sobre isso, se tem algum caminho, Claudio. Acho que precisa de atitude, precisa se abrir, precisa de fato começar a enxergar as coisas, né? Eu faço palestras nas empresas e antes eu brincava, né? Falava assim, gente, eu não quero que todo mundo vire dono de casa aqui, porque não dá, é impossível todo mundo virar dono de casa, mas vocês acreditam no que eu estou falando, que é verdade. Agora, a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, né? E aí, essa necessidade de todo mundo se envolver no trabalho doméstico e no cuidado dos filhos, ela ficou escancarada. Então, é impossível, se o cara ficar sentado no sofá, ele não enxergar que realmente a jornada da mulher é uma jornada enorme. As mulheres ficam sobrecarregadas com a coisa de quem trabalha fora, né?
Quem não trabalha também, que trabalha só em casa, cuidar de casa e filho dá um trabalho danado. Mas, enfim, quem trabalha fora, além de cuidar de casa e filho, ainda está dando um trampo fora, né? Então as mulheres reclamam de jornada dupla, tripla de trabalho, e é verdade, ela existe mesmo. Então quem está sentado no sofá ali, só não enxerga se não quiser. Então, para não ficar sem graça, começa a fazer as coisas, cara. Vai pegar lá a vassoura, tirar o pó do chão, né? Tem cara que fala, mas nunca fiz nada. Eu também nunca tinha feito nada. Fui aprender a fazer coisa até pelo YouTube. Mas, assim, o jeito de mudar é você começar a fazer. Bem feito, mal feito, não importa. Né? Não sei cozinhar, aprende, cara. Outro dia um rapaz me escreveu, contou uma história, até fizemos um vídeo lá que achei tão bacana. Ele não sabia fazer nada em casa, a mulher dele sofreu uma doença super complicada lá, ela não podia fazer nada em casa. Ele foi aprender a usar a máquina de lavar, ela ligou para ele pela uma chamada de vídeo, porque ela não conseguia chegar até a máquina de lavar, e foi ensinar ele por chamada de vídeo, ela no quarto, ele na lavanderia, foi ensinar o cara a lavar a roupa, cara, que o cara não sabia fazer nada. Enfim, tá cheio de gente assim, mas tudo bem, não tem problema. Vamos olhar para frente agora, né? Não adianta ficar agora chorando aí o leite derramado, mas dá para mudar, sempre é tempo de mudar. É claro, e até porque agora tá sem futebol, tem muita coisa que não... Então tempo tem, né, pra gente aprender, enfim, tem essa coisa esses rótulos, né, que a gente ao longo da vida, acho que o homem tem essa coisa, essa predisposição a uma série de coisas, e eu acho que tem muito aprendizado. Agora, Cláudio, você acha que isso está mudando? Você que frequenta aí nas suas palestras, você vai muito em empresa, chão de fábrica, né? Você leva esse conhecimento da sua história nessas suas palestras. Você acha que essa percepção está mudando, cara? Você acha que tem algo legal surgindo ou ainda não? O Brasil ainda está muito longe de algumas culturas que já têm isso mais próximo. Como é que você vê, cara? Eu acho que está mudando, não sei te dizer se está mudando, o que eu vejo mais ainda são as mulheres se queixarem que estão absolutamente sobrecarregadas. O que eu acho que dá para dizer de verdade é que as mulheres começaram a reagir de verdade e passaram a deixar de tolerar alguns comportamentos. E eu acho que essa situação que a gente viveu agora com a pandemia vai ser um pouco um divisor de águas, porque se o cara não acordar, realmente fica muito mais difícil esse relacionamento, né? Você está lá o tempo todo dentro de casa e praticamente é uma pessoa que, em vez de dividir as tarefas, você está atrapalhando lá. É quase que uma criança a mais dentro de casa para cuidar, né? Então, eu acho que tem sim um movimento, acho que os mais jovens já têm uma cabeça um pouco mais arejada, mas a gente ainda tem muito machismo em todas as idades, né? Mas eu acho que ainda a gente está vivendo um processo e a pandemia, embora seja triste em todos os aspectos, nesse sentido é uma oportunidade mesmo para repensar, inclusive a forma que a gente se relaciona dentro da casa da gente, enfim. Eu acho que é uma oportunidade boa, no mínimo, para botar a bola no chão e começar um jogo de outra maneira. Você me perguntou se eu acho que está mudando. Eu desconfio, Patrick, que ainda é muito complicado. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que o termo no Google, quando o pessoal foi pesquisar lá o termo divórcio online gratuito, o número de acessos, a pesquisa cresceu 9.900%. Meu Deus! Né? Pois é, as pessoas estão pensando em divórcio. É lógico que relacionamento não é só aquela questão de como é que o homem e a mulher estão dentro de casa, como é se o homem ajuda ou não em casa, mas eu não tenho dúvida que já tem uma grande influência aí dessa coisa de corona macho. Ninguém quer ficar com corona macho mais do lado, ainda mais agora, que as pessoas vão começar mesmo, talvez uma boa parte das pessoas vão definitivamente começar a trabalhar de casa, enfim. Eu acho que já é um momento de mudança. Só para você ter uma ideia, o próprio número do Google ainda. Entre fevereiro e abril, a gente teve o número de divórcios físicos caiu 43%, porque as pessoas estavam isoladas, mas a pesquisa pelo termo divórcio mais que dobrou. Então, eu acho que sim, as pessoas estão revendo também seus relacionamentos e estão revendo as maneiras como elas querem continuar a vida delas daqui para frente. E com certeza vai passar
por uma construção de novos modelos, a começar da casa da gente. Tomara, até porque é mais do que necessário e mais do que a hora, né, disso tudo mudar. Cláudio Henrique, muito obrigado pela tua entrevista, pelo teu papo. Quem quiser conhecer um pouquinho a história do macho do século XXI, o livro, você tem uns vídeos também no YouTube muito legais, né, onde você conta um pouco, você mescla, né, a sua história com o seu olhar sobre tudo isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, qual que é o caminho, cara? Olha, o canal do YouTube é Macho do Século XXI, que é o mesmo nome do livro, né? E no Instagram, nas redes sociais, qualquer lugar você me acha como Macho do Século XXI, só no Instagram que é Macho Século XXI. Passa lá, que tem muita reflexão bacana, mas enfim, tem muito convite para os homens, principalmente, para começarem a mudar de atitude, para a gente, de fato, ter uma vida com mais respeito, mais justiça entre homens e mulheres. Nunca é tarde para a gente mudar e acho que quem for visitar lá vai ficar feliz com o que vai ver. Sem dúvida nenhuma. Cláudio Henrique dos Santos, muito obrigado pela participação aqui no Conversa da PAN. Grande abraço, querido. Abração para todos aí em casa. E não esquece, né? Corona macho, saia do sofá. É isso aí. Valeu. Saia do sofá. Valeu, Claudio.